Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pôde tolerar os homens maus, que pôs à prova os que diziam ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras, ou as obras que praticavam no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa em seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Hoje nós vamos começar a falar de Éfeso, e eu gosto de situar os ouvintes. Eu não quero só chegar aqui e soltar algumas coisas para você. Nós falamos das igrejas. Éfeso era a maior e mais rica e mais popular igreja que tinha em todas as 7. Éfeso era a maior, a mais rica e a mais importante igreja da Ásia Menor. Para você ter uma ideia, Éfeso era conhecido no mundo antigo como, a cidade de Éfeso era conhecida no mundo antigo como uma feira de vaidades. Você imagina isso? Existia um porto em Éfeso que era parada obrigatória para todo aquele que transitava pela Ásia Menor. Imagina se Guarapari sai um decreto nacional, aonde todos os cruzeiros, os cargueiros tivessem que passar por Guarapari, parar, reabastecer e depois seguir adiante. O que aconteceria com essa cidade? Éfeso era assim, era uma parada obrigatória. Todos que viajavam pela Ásia Menor precisavam parar em Éfeso. Por isso ela era conhecida como uma feira de vaidade. Paulo visitou Éfeso na sua segunda viagem, 52 anos depois de Cristo. Paulo já estava quase morrendo. Mas na terceira viagem, ele para em Éfeso e ele fica ali 3 anos. E aquela cidade conhece um avivamento. Estourou um avivamento em Éfeso. E a partir de Éfeso, toda a Ásia Menor foi conhecida. Aliás, o Evangelho foi conhecido em toda a Ásia Menor, por meio de Éfeso. Em 3 anos, quando um homem chegou naquela cidade, não sei nem porque que eu quero falar isso, mas vou falar. 3 anos, quando o homem pousou naquela cidade, aliás, atracou naquela cidade, aquela cidade foi abastada da presença de Deus e foi transtornada pelo Evangelho. Quantos anos você mora em Guarapari? Queridos, em Éfeso existia muito ocultismo, e hoje eu lembrei de muita coisa. O ocultismo proliferava em Éfeso, a adoração aos deuses era fora do comum, inclusive o próprio imperador de Éfeso recebia adoração. Em Éfeso que tinha a deusa Diana, o deus Dionísio e assim por diante. Quando Paulo chegou e ele começou a pregar acerca do Deus desconhecido, as pessoas do ocultismo, elas pegavam os seus artefatos, traziam publicamente para Paulo, queimava e começava a viver o Evangelho. O ocultismo, sim, tudo que é seita oculta, feitiçaria, macumbaria e assim por diante. Quando elas ouviam o Evangelho, elas traziam, diz os escritores, que eles traziam os seus livros de magia e queimavam em praça pública.
e dizia: hoje eu conheço o Deus desconhecido, que fez os céus e fez a terra e tudo que nelas há. Será que Guarapari tem vivido isso? Que coisa boa, como eu me alegrei em ler isso. E veja bem, a primeira coisa que eu quero destrinchar com vocês aqui, é que Cristo se apresenta a essa igreja, para dar a ela segurança. Veja bem, note bem, todas as cartas que foram escritas, tinham uma apresentação singular nelas. Cristo não se apresentou a todas de uma forma simétrica. Para Éfeso, ele se apresentou: esse aqui é aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, e que passeia entre os 7 candelabros. Para outra, ele disse: olha, eis aqui aquele que tem a sua boca como uma espada afiada de 2 gumes. Agora, o que eu já conheço algumas diretrizes ou alguns pareceres acerca disso. Cada apresentação era uma parte, Amanda, da revelação que Cristo tinha dado a João no capítulo anterior. Então, quando ele se apresenta à igreja, ele se apresenta agora revelando uma faceta de quem ele mesmo era. Uma para cada uma das 7 igrejas. E sabe que eu aprendi? Estudando e notando isso, é que cada faceta de quem ele realmente era, tinha um propósito a cumprir naquela igreja, porque ela era como um remédio, ou um suprimento para a carência daquela igreja. Para aqueles que tinham se desviado do primeiro amor, Cristo diz: fica tranquilo, porque eu ainda tenho vocês nas minhas mãos de amor. Eu ainda passeio no meio de vocês. Vocês só precisam olhar para mim e voltar a perceber que o amor nunca deixou vocês. Foram vocês que viraram as costas para o amor. Pensa nisso. Coisa linda, irmãos. Coisa maravilhosa. E aí eu talvez já entro de cabeça no primeiro ponto. Talvez seja a coisa mais importante que nós, a igreja de hoje, precisamos perceber. A nossa teologia contemporânea, ela diz que Jesus, que Deus, que o Cristo, Ele está sentado no alto e sublime trono, que Ele governa nos céus, mas talvez ela não está trazendo a realidade de que Ele também habita no meio da sua igreja, e Ele se manifesta e passeia no meio da sua igreja. E por isso, quando nós saímos das nossas casas, muitas vezes nós vemos aqui sem a percepção ou a visão de que Ele está entre nós, e por isso nos privamos de adorá-lo, nos privamos de contemplar o belo, de contemplar a sua beleza, de contemplar a sua essência, e ficamos à parte, aquém daquilo que Ele está fazendo hoje. E Cristo, por meio dessa igreja, está dizendo a nós: sim, eu habito no alto e sublime trono, mas eu também passeio no meio da minha igreja. Me perceba nesse lugar e me adore quando eu estiver aí. Não dá para ter o Cristo passeando no meio da igreja e a gente adorar assim, ó. João, quando ouviu a voz, ele caiu de cara, irmãos, porque ele sabia quem estava falando com ele. Agora veja bem o que Cristo diz a ele: a você eu dei o conhecimento de ouvir, mas eu quero que você relate, porque eles não só ouvirão, mas eles vão ter que presenciar, ou talvez tomar nota do impacto da minha presença entre eles. Ei, nós temos muita noção de um Deus transcendente, mas nós esquecemos que a sua manifestação também é iminente, é para hoje, é para agora. Deus não está só num trono, numa áurea, aonde nós não conseguimos enxergar. Não. Ele não habita em templos feitos só por mãos de homens. Ele decidiu habitar no meio da sua igreja. Ele decidiu habitar em você, querido. Pare e pensa isso.
Existe algo que muda a atmosfera de qualquer lugar, quando esse algo é reconhecido. Lembra o que Jesus falou para os seus contemporâneos? Eu não pude fazer ali muitos milagres, porque eles não me reconheceram. Você só desfruta daquilo que você reconhece, e isso é submissão. Por que que a mulher submissa, ela desfruta de um marido visionário? Porque a autoridade passa por ele, mas alcança ela. Assim é a igreja. A igreja é assim. Existe uma submissão, uma cadeia de submissão. E quando você nota que o Cristo, o dono da igreja, se manifesta no meio dela, e você tem percepção da presença, tudo muda. Você não vai sair da sua casa só para ficar num galpão pintado de preto, irmãos, ouvindo alguém cantar e alguém pregar, não. Você vem aqui porque você sabe que Ele deixou uma ordem: não vos deixeis de se reunir como igreja, como é costume de muitos. Cristo se manifesta na sua igreja. Ele está prestes para fazer algo genuíno, glorioso. E quando a gente percebe isso, a gente fica basbacado, igual quinta-feira passada. Quando a gente percebe Ele no ambiente, e a gente corresponde à sua presença, a gente fica basbacado. Deixa eu te dar uma notícia: Ele está aqui todas as vezes que a gente se reúne. Ele não veio só quinta-feira passada, Ele veio na retrasada, e na outra Ele também estava aqui. E quando chegar a próxima, Ele já estará aqui, nos esperando. O que Ele espera de nós é uma resposta. E não pôde fazer ali muitos milagres, porque não o reconheceram. Pensa nisso. Pensa nisso com carinho. Olha que coisa interessante, queridos. Nós precisamos voltar a ter o conhecimento do senso da glória manifesta de Deus. Nós perdemos o senso da glória de Cristo no seio da sua igreja. E por que que isso aconteceu? Por que que nós perdemos a sensibilidade da glória de Cristo? Quem já ouviu aquele clichê evangélico? Deus vai me glorificar na terra, vaso. Quem já ouviu? Porque nós achávamos que a glória viria para trazer ênfase àquilo que nós estamos fazendo, aquilo que o nosso ministério está empenhando, aquilo que a nossa vida está desenvolvendo, e nós deixamos de perder o senso real da glória, porque o senso real da glória de Deus para que ela se torne perceptível, é o reconhecimento da essência e do caráter de Cristo que opera por meio da sua igreja. Quando você entendeu o porquê que a glória se manifesta, não é para você e para mim, querido. A glória não se manifesta para que a gente seja engloriado. A glória se manifesta para que a gente perceba o Cristo que já existe em nós. É por isso que Paulo, quando ele fala aos Colossenses, ele diz: olha, Cristo em vós é a esperança da glória. O crente lê isso e acha que é a glória vindoura. Não, não, não. É uma glória que está aqui dentro. Ela está fechada, travada dentro de nós. E quando Ele se manifesta na sua igreja, Ele está querendo que você dê vazão àquilo que Ele já colocou dentro de você. Deixa eu dizer algo profundo que eu estou estudando esses dias. Quando Adão pecou, pastora Raquel já sabe. Só você, pastor. Privilegiado. Quando Adão pecou, a gente diz que Adão foi revestido por uma pele de animal, não foi? Eu vou ler para você. Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher uma túnica de peles. De peles. E os vestiu. Deixa eu falar para você uma coisa. A pele que Deus está falando ali não é a pele de um couro de animal. Deus está dizendo que Adão no Éden, Marcele, ele caminhava em glória.
os animais, aqueles que o cercavam, Jojo, todos aqueles que estavam ao seu redor, percebiam a glória e viam Adão como o próprio Criador, como a reflexo de quem o próprio Criador era. E aí quando Adão peca, Deus vai falar, ele vai se tornar como nós. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar pele para esconder o que está dentro deles, para que se eles quiserem descobrir agora, eles vão ter que rasgar a carne para acessar algo que está lá dentro. É por isso que a Bíblia diz que as muitas provações acumulam em nós um peso maior de glória. Não é uma glória vindoura, não é um processo que você vai viver só lá na glória, não, não. O que a Bíblia está dizendo é, se você permitir que as tribulações rasguem essa carne aqui, você vai acessar algo que é muito mais pesado do que você está vivendo por fora, porque o peso que está dentro é maior do que aquilo que te cerca por fora. E é por isso que Paulo diz em Romanos 6, que aqueles que estão em Cristo, eles já não vivem mais escravizados a isso aqui. Ele diz, vocês vão viver de glória em glória. Mas não é uma glória vazia, é a glória de quem? A glória do primogênito, aquele que está em nós e que se manifesta quando a gente dá acesso para ele se manifestar. Faz sentido? Nós precisamos entender isso e voltar a viver, a perceber o senso de glória. Tem glória dentro de nós, irmãos, mas não é glória vazia. Glória vazia é a usurpação da glória que nos foi confiada. Quando nós recebemos esse peso de glória, nós recebemos porque a terra espera a manifestação daquilo que já foi colocado aqui. Faz sentido? É por isso que o apóstolo Luciano diz que dois corpos, ele não, a física, não pode habitar o mesmo lugar. E o que ele falou uma vez? Que o Cristo, quando ele vai crescendo, lembra do Hulk, irmãos? Lembra do Hulk, né, Marcelo? Aquelas roupinhas dele, tinha um shortinho, não tinha? Quando ele se transformava, acontecia o que com aquilo? Rasgava tudo. Assim que é. Quando o Cristo cresce em você, o que está externo vai estourando. Show. Por isso quando você for em um lugar e o cara fala, tem glória aí? Você fala, tem, mas não é a minha glória, é a glória do unigênito de Deus, que quer se manifestar e resplandecer sobre toda a terra. A gente pergunta se tem glória aí, para a gente dar um grito, para a gente dizer glória, mas não é isso. A glória não está fora, a glória está dentro. Deus não colocaria algo tão sublime em algo que não fosse eterno, em algo que não estivesse bem guardado, bem zelado e bem escondido, porque Deus faz isso com destreza. Ele olhou para mim e para você e falou, eu vou colocar glória na Gleice, porque eu sei que eu posso acessar esse coração, eu posso levar ele a viver a essência daquilo que eu determinei desde a fundação do mundo. Faz sentido, irmãos? Faz sentido? Jesus falou, glorifica meu Pai, com a glória. Para e pensa, pensa. Jesus faz conhecer as virtudes daquela igreja. Eu não vou conseguir falar tudo. Jesus faz conhecer as virtudes daquela igreja. Jesus dá destaque à sã doutrina, a fé que Éfeso tinha. Irmãos, isso é tão importante para os dias de hoje. Você não tem noção. Rafaela está aí?
Você não tem noção como isso é importante. A convicção na sã doutrina. Irmãos, a igreja de Éfeso, ela era conhecida pela sua fidelidade, por não tolerar homens maus, e pôr à prova aqueles que diziam ser, mas não são. Eu acredito que essa é uma das maiores necessidades para nós hoje. O maior encaixe da igreja, da primeira igreja de Apocalipse para nós hoje, é o conhecimento da sã doutrina. Porque se possível fosse, disse Jesus, que enganaria até os escolhidos. Irmãos, a gente vê tanta gente. Essa semana eu chorei algumas horas ao ver alguns relatos de pessoas cristãs há tanto tempo que se desviaram. E sabe como eles se desviaram? Pelo YouTube. Foram levados pelos ventos de doutrinas e não permaneceram na sã doutrina. Para e pensa nisso com carinho um pouco, porque eu acredito que nós precisamos mais do que nunca estarmos alicerçados. É por isso que o trabalho apostólico, ele que está por vir, eu não acredito que ele está vigente. Aquilo que está por vir, ele vai apontar, ele vai mostrar os fundamentos para que a igreja permaneça inabalável. Nós precisamos fazer como o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, disse em 1 João 4:1: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas que se levantam no mundo. O próprio Jesus disse: vão chegar alguns que vão dizer, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está aqui. E nós vamos ter que ter a percepção espiritual para saber que o reino de Deus, ele veio, ele é, mas ele há de vir. Nós precisamos entender isso, irmãos. Quantas pessoas hoje estão em busca de novidades e não conseguem se apoiar na sã doutrina? Quantas pessoas não conseguem, irmãos, ouvir um estudo bíblico mais, porque elas vão na expectativa de ouvir algo que acalente a sua necessidade atual. A palavra já não dá mais prazer. Ouvir o nome de Jesus, ouvir João 3,16, ouvir Salmo 23, já não há mais aquele prazer. Pare e pense. Quantas pessoas estão buscando novidades, irmãos? Quantas pessoas estão atrás de novas ondas, de novas estratégias, de novas formas, de novos meios? Pensa, irmãos, pensa comigo. Éfeso permaneceu firme na sã doutrina. Deixa eu perguntar para você algo sem medo de errar. Se alguém questionasse a sua fé, qual seria a sua resposta hoje, irmãos? Se alguém indagasse as bases daquilo que você crê, qual seria a sua resposta? Eu conversei com Rafa sobre isso, porque Rafa viveu algo relacionado, não ela, mas encontrou uma pessoa que se desviou do evangelho. E eu fui questionado por outros irmãos da igreja acerca de coisas simples. Eu vi esse vídeo no YouTube, pastor. O que você acha? Minha alma está fustigada. Meu Deus, como assim? E sabe o que eu detectei para nós, igreja, hoje? Muitas vezes nós conseguimos se tornar presas fáceis, porque a nossa vulnerabilidade vem do nosso anseio de ouvir a Deus de forma rápida, eficaz, otimizada. Parar para buscar as pérolas, para cavar as escrituras
custa tempo, então é melhor ouvir uma profecia. Parar para cavar o que Jesus tem nas Escrituras vai me tomar o meu tempo, então é melhor ouvir um irmão me dar uma visão, falar para o irmão me falar sobre um sonho, porque as Escrituras levam mais tempo para me ler. Então hoje a gente quer os milagres, mas nós não queremos orar. O milagre é bom, eu quero milagre, mas nós não queremos orar e perseverar em oração. Hoje nós queremos as bênçãos sem conhecer a origem, o Deus dessas bênçãos. É por isso que eu não acredito que haja um avivamento sem antes ter um abibliamento. Deus não vai derramar o seu espírito em odres velhos, Ele não vai derramar vinho novo em um lugar que não ame a sua palavra, que não anseie pelos seus oráculos, que não se debruce nas Escrituras. Deixa eu perguntar para você, algo que me faz latejar por dentro como pastor: qual foi a última vez que a sua Bíblia encontrou algumas gotas das suas lágrimas, porque você estava lendo e de repente ele veio e você começou a chorar, e ela ficou enrugada porque você chorou em cima dela? Pensa nisso com carinho. Pensa nisso com carinho. Mas não, muitas das vezes nós estamos preocupados. Por quê? Porque se a gente falar algo que leve à sã doutrina, as pessoas não vão voltar, pois que não volte. Mas nós não vamos deixar que isso seja a base da nossa fé. E aí vem os questionamentos dos crescimentos exagerados e simultâneos, assim, instantâneos. Cresce porque qual é o evangelho que está sendo inserido? A Bíblia fala que esses homens foram zelosos e eles odiavam as obras dos nicolaítas. Sabe quem eram os nicolaítas? Homens que pregavam outro evangelho, em nome do mesmo Jesus. Então eles diziam: não, fica tranquilo, olha só, vocês podem seguir a Jesus, o ressurreto, mas vocês podem ir lá para Dioniso para viver o bacanal de Éfeso. Misericórdia não, irmão, é verdade. Ah, não, pode vir para a igreja, mas pode fazer tudo mais que você quiser. Faz tudo o que você quiser e depois só vem na igreja domingo. Está tudo certo. A gente diz misericórdia para isso lá atrás, mas e hoje? A graça barata impera ou não? Não pode. Qual foi a última vez que você viu alguém aleluiado porque ouviu um não do pastor? Tipo, aleluiado assim, dando um che. Nossa, o pastor falou não, que legal. Hoje tem dois tipos de pastor: o ursinho de pelúcia, o maquete, e os pastores mesmo de ovelha. Pastor, o que você acha? Eu quero fazer isso aqui, outra coisa ali, depois eu quero ir em tal lugar, não, pastor, sim. Pensa nisso. Não tem problema, não, vai lá, depois você vem. Ei, a sã doutrina, ela é algo ainda que vai fazer o homem permanecer de pé dos últimos dias, na bobeira de achar que qualquer coisa é evangelho. Não. O próprio Paulo disse: se vier com outro evangelho a não ser o de Cristo, considere esse anátema. Você já foi num culto onde as pessoas falam mais das suas estratégias humanas, de coach, de não sei o que, de crescimento, do que de Jesus? Pensa nisso. Se outro evangelho for pregado a não ser o de Cristo, ele deve ser considerado anátema. E Éfeso tinha discernimento espiritual, era uma virtude deles. Fica comigo, por favor. Éfeso era envolvido com a obra de Deus. Apocalipse 2:2 diz: conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sabe essa palavra obra aqui?
Essa palavra obra no original fala de esforço físico exaustivo. Éfeso não era uma igreja de espectadores, Éfeso era uma igreja de colaboradores. Essa palavra aqui fala de construção, de algo real que exigia energia, força, e que desgastava os crentes daquela época, porque eles tinham que se doar para isso daqui. Essa palavra aqui fala de suor, irmãos. Você acredita? Essa palavra obra aqui fala de suor, de suar a camisa. Os crentes de Éfeso, eles eram enganjados, irmãos. Eles não eram meramente espectadores, eles se envolviam. A igreja de hoje, como é a atitude dela no que diz respeito à obra de Cristo? Falando em uma cidade de filhos de pescadores e de pescadores, que o pai sai, pesca tudo, depois fica um mês em casa. Como é que é a sua atitude perante a obra de Cristo? Pensa um pouco. Essa palavra fala de arregaçar as mangas e pegar o boi pelo chifre. Era esse tipo de obra que Éfeso fazia. Nós somos ramos enxertados numa videira, cheios de frutos, ou a gente está ali só com as nossas galhas verdes, se amamentando de tudo aquilo que a videira pode nos dar? Qual foi a última vez que você fez algo pela igreja de Cristo? Braçal, que fez você voltar para casa e tomar banho. Pensa nisso um pouco, raciocina um pouco. Nós nos acostumamos com tudo pronto, irmãos. Os templos hoje são suntuosos, são lindos. Ó que bolinha chacoalhando, olha, cheia, coisa linda, irmãos, tudo bom. As cadeirinhas hoje, meu Deus, o cara coloca até gelo lá para ficar mais geladinho. Mas antes de nós chegarmos aqui hoje cedo, alguém pegou uma vassoura e varreu o chão. Alguém suou a camisa entrando nas salas para que seu filho pudesse receber uma palavra. Alguém foi em algum lugar, irmãos, tirou o papel do banheiro. Vai chegar no banheiro, irmãos, talvez agora já deve estar sujo, porque 200 cabeças também usando um banheiro, só Jesus, né? Mas imagina, alguém chegou lá no banheiro, irmãos, e viu se o vaso estava limpo. Você entende isso? Alguém se doou na obra física. É claro que não é uma mensagem para você levantar da cadeira. Com certeza que não. Mas você não precisa levantar da sua cadeira. Como diz um escritor americano, se Deus agredir a tua mente e mudar o seu coração, Ele fez o papel dele. É o que é preciso. Nós precisamos ter uma mudança de atitude. Guarapari é uma terra santa, linda e abençoada por Deus. Linda, irmãos, que cidade é essa, cara? Fala sério. É linda demais. E eu vou falar para você, o reflexo dessa cidade vai ser conhecido em todas as nações da terra, quando seus cristãos começarem a espelhar a mesma beleza. Éfeso era perseverante na tribulação, irmãos. Olha o que eles falaram aqui, ó. Versículo 3: vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Cara, ser crente em Éfeso não era brincadeira não, Joel. Todos tinham que adorar o imperador. Imagina os cristãos daquela época. Imagina os macumbeiros chegando, queimando os livrinhos dele publicamente, e dizendo, ó, César, acabou para você, velho. Dionisa, acabou para você. Meu negócio agora é Jesus. Eles eram perseguidos. E quando eles enfrentavam a perseguição e venciam, aí eles eram seduzidos, porque Éfeso era lugar de filósofo. Foi dali que saiu o helenismo, por discípulos de Sócrates, Platão e assim por diante. Imagine o cara pregar em Éfeso. Rapaz, eu acho que eu nem conseguia pregar lá. Os caras tudo prolixo, aquelas palavras bonitas saindo da boca deles. Imagina. E aqueles homens que estavam ali, eles perseveraram em meio a tudo isso, para manter firmes na sã doutrina. Deixa eu fazer uma pergunta para você.
Como é que nós nos portamos mediante as poucas tribulações que nós vivemos hoje? Irmãos, esse local aqui, comparado ao outro, ele ficou um pouquinho mais quente. Tem gente que não veio para a igreja porque estava quente, irmãos. Não, eu não saio de casa para ir para a igreja porque está quente. E aí? Meu irmão, esse crente sorrisal não passa nem pelas águas. Porque a Bíblia fala, se passares pelas águas, não é assim? Pelos rios. Meu irmão, você é crente sorrisal. Passou pela primeira, vira pó. Como que a gente passa pelas nossas tribulações hoje, igreja? Você já está aqui já? Corresponde ao que o Senhor está fazendo? Como é que você passa pelas tribulações hoje? Qual é a sua postura diante das tribulações? Como é que você se demonstra em perseverança mediante as tribulações? Pensa nisso com carinho. Porque nós estamos falando da igreja do tempo do fim. Uma igreja em Apocalipse. Vou mais fundo. Não sei porquê, não está nem no script. E se a igreja passar pela grande tribulação? E se a gente for arrochado mesmo? E aí? Pergunto mais. E se a gente vivesse algo parecido com o que se vive no Oriente Médio? Como é que os crentes do Brasil se portariam? Qual era o nível da nossa fidelidade? Posso falar algo genuinamente? Tem gente que não consegue ganhar R$1.000 e dar 100, ser fiel com 100. Imagine perder a cabeça por Cristo. Pensa, irmãos. É a igreja de Apocalipse, irmãos. Não é de Atos dos Apóstolos, tinham tudo em comum e não tinha nada em falta, não. Essa igreja tem em falta. Teis que tem em falta, que abandonou, tem falta. Pensa comigo. E aí, irmãos, esses camaradas prevaleceram em meio a tantas coisas. E a gente hoje? E se você, irmão, se você for arrochado, você que está aqui sentado e que vai embora em um carro legal ou de Uber, e que amanhã tem uma praia gelada para se desfrutar, se você quiser. Você vai chegar debaixo de um teto tranquilo. Ninguém vai te perseguir pelo Evangelho. Ninguém, absolutamente ninguém. Mal é mal que pode acontecer alguém chamar você de crentinho. Como é que você se portaria mediante as perseguições? Cara, eu fiz essa pergunta para mim, então eu não poderia chegar aqui hoje e deixar de fazer ela para você. Correr para um final, para você ir embora cedo, para você não ficar bravo comigo. Éfeso era um exemplo em perseverança. Seus olhos estavam em Cristo e não se desviavam dele, irmãos. Contudo, Cristo apresenta uma queixa grave contra Éfeso. Cristo diz para eles, Éfeso, vocês abandonaram o primeiro amor. Deixa eu falar para você, isso é outra coisa que me chamou muita atenção. Por quê? Nós temos o privilégio nessa casa de recebermos uma enxurrada de conhecimento, de revelação, de vida da palavra. Mas deixa eu falar para você, a pureza dessa doutrina e a lealdade não podem substituir o amor. Quanto mais você conhecer, mais você deve amar. Quanto mais você ter conhecimento, mais você deve amar. A gente precisa analisar isso muito bem mesmo. Porque uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo. Ela pode se manter pura sem amá-lo. Ela pode facilmente cumprir os seus deveres sem ser motivada por um amor profundo. Assim era a igreja de Éfeso. Ela cumpria muita coisa, mas não tinha um amor profundo. Nós precisamos muito conhecer a Cristo, sem perder o desejo de estar com Cristo. Posso falar algo para você? Não aciona o botão, domingo vou ouvir uma revelação. Cara, aquilo que o pastor falou da glória, eu não ouvi em lugar nenhum, e não ouviu mesmo, nem vai ouvir. Poxa, cara, que coisa massa. Domingo que vem tem mais. Querer o conhecimento, sem querer estar com Ele, vai trazer para você esfriamento de algo que precisa ser genuíno.
Deixa eu dizer para você, a gente precisa entender também aquilo que Deus fala aqui para a igreja de Éfeso, que nem o trabalho substitui o amor. Lembra que eu falei para vocês que eles suavam a camisa, mas eles deixaram de amar. E aqui vem uma coisa, melhor do que trabalhar para Ele, é trabalhar com Ele. O que nós vamos fazer hoje, Jesus? Juntos. Bora, estou contigo. É você ler o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Show. De nada. Meu Deus, Senhor. Ou se você quiser ser mais erudito, o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Meu Deus, que promessa magnânima. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, por amor ao teu nome. Colocas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Cara, e o seu espírito borbulhar. E quando chega no verso 6 então, que ele fala, certamente a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à tua casa enquanto eu viver. Cara, e aquilo queimar no teu coração, aquilo arder dentro de você. E quando você lê, porque Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, o seu único, tudo que Ele tinha de melhor, Ele deu, para que todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você lê Romanos 5:8, que diz assim, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Quando você lê Romanos 5:31, que diz assim, olha, todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus, somos destituídos dela, mas Deus, em seu infinito amor, deu o seu Filho Jesus, para morrer por todos nós, para sermos religados novamente com Ele. Cara, pensa nisso quando você lê isso. Quando você lê 2 Timóteo 4, que fala assim, só há um intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. O macho de Israel, o alfa de Israel, aquele que suportou a cruz. Ah, cara, eu encho o peito, eu falo, cara, nós estamos juntos nessa. Nós precisamos queimar, só de ouvir as escrituras, só de alguém recitar. Não é só quando alguém atípico fala, porque a gente chora quando uma criancinha fala, porque a gente acha que não é normal elas falarem. Olha só, deixa eu falar para você, um judeu até os 12 anos, ele era um talmidim, ele seguia o seu mestre tão perto, que as suas vestes brancas, ou aquelas vestes do Oriente Médio, que é igual uma saia, elas ficavam toda abarrotadas de poeira, de sujeira, porque os sapatos do seu mestre, ao se mover, ia jogando poeira para trás, e o discípulo estava coladinho com o mestre, recebendo, menos de 12 anos, quando ele terminava tudo, todo menino judeu recitava a Torá todinha. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Adonai pairava sobre a face das águas, e ele disse, haja luz, e houve luz. E aqueles meninos recitavam, iam recitando a Gênesis, o Êxodo, todo o Pentateuco, eles recitavam, queimando por dentro. Como é que a gente vê, irmãos, o amor por aquilo que a gente tanto diz que acredita? Hoje é uma noite mesmo da gente bagunçar tudo a gente por dentro. Como é que a gente está vendo essas coisas? Eu já disse e eu repito, uma vez teve uma conferência, e essa conferência, ela era uma conferência religiosa, então foram vários religiosos, e eles colocaram propositalmente diferentes denominações ou credos misturados, os seus líderes misturados no quarto de hotel. E dentro de um quarto de hotel,
Tinha um padre, um pastor, verídico essa história. Lá nos Estados Unidos, um padre, um pastor e um rabino. E como todo macho e líder que cuida das coisas, estava todo mundo sem dormir, falta de sono, insônia. Aí o padre olhou o pastor: você não dorme não? Rapaz, eu não consigo não. Eu só durmo depois que eu pego a Bíblia para ler. Começo a ler a Bíblia e eu durmo. Ele: rapaz, eu vou ver se isso funciona. Aí falaram com o judeu: o senhor também quer ler a Bíblia? Ele falou: não posso ler a Bíblia, que se eu começar a ler aí que eu perco o sono mesmo. Vamos voltar a amar as Escrituras. Deus quer que a gente trabalhe com Ele. Deixa eu falar para você: conhecimento sem intimidade vira religiosidade. Eu sei que Ele morreu na cruz, eu sei que Ele fez por mim, então eu vou lá na igreja, eu vou ser fiel no dízimo, vou fazer isso, aquilo. Não. Conhecimento sem uma intimidade se torna uma religiosidade. E não há diferença entre um crente religioso e qualquer outro religioso. Abandonar o primeiro amor é quando a gente examina o outro sem misericórdia. É quando a gente olha para as falhas alheias sem enxergar a nossa. Isso é abandono do primeiro amor. Porque a gente esquece que nós também fomos muito perdoados. E quem foi muito perdoado, muito ama. É o que eu vivo falando nos convívios, ou para os convívios, os grupos pequenos nas casas. Esse lugar, aquele lugar de convívio, é um lugar para a pessoa chegar e dizer assim: olha, eu fiz isso, eu errei lá em casa dessa forma, saiu tudo errado, e ninguém faz assim. Não. É um lugar para falar: não, irmão, eu sei que você está passando. Olha, outrora eu vivi isso aí também, mas Jesus me alcançou, Ele perdoou a minha vida, hoje eu sou uma nova criatura, Ele alcançou o meu coração, eu já não sou mais essa pessoa, e eu entendo da onde você vem, eu me compadeço de você, não é porque eu estou aqui revestido de compaixão humana, é porque eu já vivi isso aí também, eu não sou tão bonzinho assim, eu já fui um cara malzinho, e agora que eu sou de Cristo, que as coisas mudaram um pouco, mas eu já fiz essas bobeiras que você falou. Deixa eu orar por você, cara. O mesmo Deus que mudou a minha vida vai mudar a sua. O mesmo Deus que mudou a minha história pode mudar a sua história. Sabe de uma coisa? Não sai daqui avexado, não sai daqui envergonhado. Fica tranquilo, isso aqui não vai sair dessas paredes. Nós vamos guardar a sua vida em amor, nós vamos guardar as suas falhas em amor, nós vamos guardar aquilo que você fez em amor, porque isso não pertence mais a nós. Nós vamos lançar aos pés da cruz e vamos prosseguir. Ah, irmãos, mas a igreja faltou o primeiro amor. A primeira coisa que a gente faz quando alguém erra, fala: tá lá, ó, errou, disse que era crente. Perder o primeiro amor é olhar para as falhas dos outros sem enxergar as nossas. É quando a gente não suporta os mais fracos. Suportar, irmão, não é engolir não. Suportar é isso aqui, ó, é você carregar o peso de um irmão. Isso é suportar, que Paulo diz. Obrigado, Leonildo. Suportar o outro em amor, é de enxergar a debilidade, falar: cara, esse cara só me dá trabalho, esse cara só me enche o saco. Vem aqui, levanta aí, sujeito. Mas eu vou suportar. Vamos embora, cara, vamos embora. Nem se for de arame farpado, você vai para a eternidade comigo. Eu vou te suportar até o fim. Suportar em amor. Não é corroborar com o erro do irmão, fazer vista grossa, mas é dizer: cara, vamos junto, vai, bora, mais uma milha, mais um pouquinho mais. E é interessante que o amor de Jesus pela igreja de Éfeso era absurdo. Ele sempre traz uma saída. Ele fala assim: olha, vou dar uma saída para vocês, lembra-te de onde caístes. Cara, isso é maravilhoso, porque Jesus não disse para Éfeso: lembre a situação que te fez cair. Pensa nisso. Jesus disse: lembre de onde caístes. Não a situação, mas de onde. Ou seja, Jesus estava falando assim: olha, entenda para onde você tem que retornar. Você não tem que retornar
para os pecados, a lembrança dos pecados que você cometeu. Você tem que lembrar daquilo que te fez cair, ou seja, de onde você caiu. O filho pródigo, quando ele caiu em si, ele lembrou dos pecados ou ele lembrou da casa do pai dele? Na casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que isso. Agora, quando Cristo fala, lembra da onde, ele dá uma chance, ele fala assim: olha, arrependa-te. E arrependimento é mudança de direção, mudança de caminho, mudança de trajeto. Porque não basta apenas enxergar ou lembrar aonde você caiu, mas você precisa retornar, precisa virar a rota, mudar a rota e voltar. O filho pródigo fez o quê? Levantar-me-ei e direi ao meu pai: pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus escravos. E aí ele tomou coragem, ele fez o quê? Foi embora. E quando chegou lá, ele tinha um sermão pronto. Ele disse: pequei contra os céus e contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado como o seu filho, faz-me de um dos seus escravos. E a Bíblia diz que o pai pegou o melhor anel que ele tinha, meteu no dedo, trocou as sandálias. Por que ele troca a sandália? O modo de caminhar tinha que mudar, os fundamentos dele tinha que mudar. Colocou as melhores vestes, matou um cordeiro e celebrou a volta.